Campina Grande, terça-feira, 3 de março. Hoje comemora-se o dia do meteorologista e nós estamos vivendo um clima de início de verão, por isso está muito quente nesses dias, principalmente aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma palavra que ele trouxe recentemente. Eu acredito que vai ser muito edificante para o seu coração. É bom que você esteja com o seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus ministrada por este nosso colega. Antes, desejamos lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, divulguem o nosso programa. Há muitas famílias que durante o Encontro para a Consciência Cristã nos perguntaram, nos indagavam se o programa tinha saído do ar. É que nós anteriormente divulgávamos o nosso programa através do canal aberto. Agora nós só estamos na TV Master, TV a cabo, canal 20 e no YouTube. Então divulgue o nosso programa, parentes, familiares e amigos. Ore pelo nosso programa para que ele permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Essa é a oração que todos devem fazer para que nós permaneçamos trazendo esta mensagem todas as manhãs, todos os dias para cada telespectador, para cada internauta. Também, se você desejar, sentir no coração o desejo de cooperar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, você poderá fazê-lo através da agência bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Sem delongas, quero deixá-los com o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord, oh Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift him high above All earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Glory to the King. Hallelujah. 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 Glory to the King. Yes, Lord, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift you high
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, imagine você começar a pesquisar sobre uma pessoa. Aí você vai levantar a biografia dele, você vai levantar fotos, você vai levantar documentos, você vai levantar o comportamento, sua fisionomia, tudo isso para conhecer a fundo essa pessoa. Mas imagine que você nunca encontrou essa pessoa, você só viu fotos, você só viu sua biografia, você só viu seus documentos, mas nunca viu ela presencialmente. E quando você vê presencialmente e começar a conviver com ela, você vai ter surpresas e um aprofundamento maior no conhecimento dessa pessoa. O que o apóstolo João, nesses 2 versículos aqui, e principalmente no versículo 20, vai querer nos dizer, é mais ou menos isso. Ele vai dizer que todas as ferramentas necessárias para o conhecimento de Deus em Cristo Jesus foi dado pelo próprio Deus em Cristo Jesus. É a ideia, irmãos, é a ideia de que no pecado, na alienação da queda, as nossas faculdades mentais perderam a conexão com Deus, perderam a conexão com a divindade, e essa perca, essa alienação de Deus, fez com que nós não mais o conhecemos como Ele é. E passamos a andar errantemente neste mundo, procurando esse Criador, mas pensando que Ele é o sol, a lua, o pássaro, um pedaço de pau, uma imagem, ou outra coisa qualquer. E aí João, se utilizando então do encerramento dessa carta, ele vai dizer que aconteceu algo que vai nos trazer de volta ao entendimento e o conhecimento do Criador. E esses 2 versículos, ou principalmente esse versículo 5, o versículo 20 do capítulo 5, é algo que eu digo assim, é um versículo fantástico, confortador. Porque o que João vai estabelecer aqui é que, por mais que você leia as Escrituras, por mais que você estude as Escrituras, você não vai ter conhecimento necessário, eficaz de Deus, senão Ele se apresentar pessoalmente. Aleluia. É fantástico isso. É fantástico. E isso é provado. Quantas pessoas leem as Escrituras, quantas pessoas estudam as Escrituras, quantas pessoas já fizeram estudo, mas não teve entendimento de quem é Deus, que não houve entendimento para ele entender, o conhecimento necessário para saber quem Ele é. E João então já dizendo que em Cristo nós temos essa possibilidade de conhecer Deus, irmãos. Isso é fantástico. Isso é muito bom. João, ele tinha acabado de dizer que os crentes são filhos do Criador, daquele que tem o controle e todo o poder. João acabou de dizer que nós somos filhos daquele que tem todo o poder. E como filhos e nascidos dele, para viver para ele, com toda a ousadia, que ele nos permite então, viver frente aos desafios deste mundo, mesmo João informando que esse mundo pertence ao maligno, todo o sistema em volta é dominado pelo inimigo de nossas almas, mas João está dizendo que nós somos nascidos de Deus, e por sermos nascidos de Deus, o entendimento de saber que o mundo jaz no maligno, ou que o sistema jaz no maligno, não nos causa temor, nem pânico, porque nós somos nascidos de Deus. Então, a gente aprendeu que quando João fala sobre
o mundo jaz no maligno, ele não está falando do cosmos, ele não está falando da parte física. O que ele está falando aqui é do sistema. Ele está falando de que há uma influência que permeia o mundo. E as pessoas que estão no mundo, colocando-os em um estado de dormência, de sonolência. Para o crente, essa influência tem agido de uma forma de sedação. Por quê? Porque alguns estão adotando prioridades da linguagem do sistema, sem perceber que estão sendo governados por outra jurisdição. Então, o alerta de João, ele funcionou dessa forma, dizendo que o mundo já está no maligno, o sistema já está no maligno, porque eles estão lá dormindo, sonolentos. Mas existe um tipo de sedação que influi na igreja, tentando resgatar a igreja de volta para o mundo, e que se a igreja não estiver ligado, conectado, alerta com o Senhor Jesus Cristo, ela pode entrar num estado de letargia ao ponto de começar a ter os moldes do mundo, a se parecer com o mundo. E aí João faz justamente essa puxada de orelha àquela igreja. Ele puxa a orelha dos crentes, cuidado para que o sistema, a influência mundana, não entre de novo no seu caminho, não entre de novo na sua vida e não faça influenciar a igreja. Então, para nós, igreja, a estratégia do mundo é tirar a essência de Cristo de dentro de nós, fazendo com que o crente comece a se conformar com a cultura, como se fôssemos nos moldando a esse mundo. Então, o mundo, irmãos, ele exerce uma pressão na igreja, ela exerce uma pressão no crente, para que o crente perca cada dia a essência de Deus. Não brinque, porque essa é a realidade que acontece. Existem sintomas desse movimento de influência mundana. Um dos sintomas é que começa a se banalizar as decisões morais. Não é bem assim, eu não sinto que seja assim. Então você começa a banalizar as coisas. Não é dessa forma que o senhor está falando, pastor. Não exagere. Todo mundo está fazendo, por que a gente não pode fazer? Aquela igreja ali faz, por que a gente não pode fazer? E o certo não é o que eu sinto ou o que os outros fazem. O certo é, está escrito. Então, para fugirmos da influência do mundo, nós precisamos entender o que está escrito. Precisamos entender, de fato, o que a Bíblia nos ensina, para não sermos deslocados do centro do entendimento de Cristo. Então, a proposta central do texto de hoje para nós aqui essa noite é que a plenitude da vida cristã repousa no conhecimento experimental do verdadeiro Deus através de Cristo Jesus. O que exige o abandono de todas as falsas representações de Deus, da divindade. E isso é importante. Termos um entendimento experimental do verdadeiro Deus, para abandonarmos toda falsa representação de Deus, ou daqueles que se dizem ser de Deus, ou que está em nome de Deus, e por aí vai. Ter entendimento do verdadeiro Deus e experimentar o verdadeiro Deus faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada de fé, para não ser tragado pelas artimanhas, pelas influências, pelas armadilhas do inimigo de nossa alma.
Porque o inimigo de nossa alma usa, inclusive, de artimanhas evangélicas para nos influenciar e para nos desviar do caminho. Meus irmãos, eu vou fazer a gente está bem recente, né? Eu vou fazer essa ilustração. A gente tem 2 encontros aqui em Campina Grande, principais, cristãos. Amém? Um desses encontros foca no ensino da palavra. O outro foca em atrações. Percebeu isso? Já anunciou que ano que vem é uma cantora famosa e vai estar lá. E o outro encontro anunciou o quê? Só o tema. É uma diferença ou não é? E essa diferença eu entendo aqui nesse texto que é o propósito daqueles que são crentes. Embora muitos vão chegar assim, não rapaz, bota uma atração gospel, chama fulano, chama um pregador tal, para que atraia a multidão. Esse não é o foco. O foco é ter entendimento da palavra, para ter entendimento de quem Cristo é. Amém, meus irmãos? Para não sermos influenciados pelo mundo e para não estarmos buscando representações de Deus. Olha o versículo 20, vamos lá, a primeira parte, diz o quê? Essa primeira parte, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. E João, ele usa um termo no grego, rekei, que diz assim, a expressão veio e está aqui, para enfatizar a permanência da encarnação de Cristo. Não é reencarnação não, viu? É encarnação. Algo que já foi aqui massivamente colocado na carta sobre a realidade de Cristo, ou da pessoa de Cristo, o Cristo homem. Agora, João, ele vai falar de um entendimento. E logo de cara nós poderíamos perguntar, que entendimento é esse? E a palavra do entendimento é dianoia, que quer dizer, é como se fosse um entendimento de uma faculdade não intelectual, mas de uma faculdade espiritual. O que João está propondo aqui nessa carta é que todo crente, ele não tem um conhecimento de Cristo intelectual, pelo QI, mas por aquilo que foi revelado. E esse entendimento, ele é espiritual. Por isso que o conhecimento e o entendimento de Deus dá a todos os crentes, seja intelectual ou não, seja doutor ou não, o mesmo entendimento espiritual. Iguala todos numa mesma linha estrutural de entendimento e de conhecimento. Isso quer dizer que tanto o doutor como o incauto pode entender quem Deus é em Cristo Jesus. Que maravilha! Que coisa fantástica, que milagre! Aleluia! E é isso que ele diz aqui. É mais do que intelecto. João informa que o Filho de Deus, ele nos deu dianoia, ou seja, conhecimento, que se refere à mente ou pensamento que está ligado ao entendimento espiritual. Trata-se então da renovação das faculdades mentais pelo Espírito. Olha que milagre. Frente ao quê? Frente a, consequentemente, o que ele já vinha trabalhando, o mundo e os enganos do mundo. Ou seja, o mundo opera através de uma cegueira espiritual. A mente natural é incapaz de ver a realidade de Deus, porque está caída na frequência do maligno, como disse o versículo 19. E João então aponta para a solução. Que solução é essa? Cristo não apenas nos dá informação nova, Ele nos dá um novo par de olhos espirituais. É a capacidade de ver através das aparências e tocar a essência do que é verdadeiro.
O que estabelece aqui é que a ação do Espírito Santo na vida do crente nos dá entendimento de tal forma que pode colocar uma espada no nosso pescoço dizendo que vai nos matar e a gente não nega. Nós não vamos negar o testemunho de Cristo, porque é algo espiritual que mexeu no nosso intelecto, na nossa mente e renovou. Aleluia. Aquilo que havia sido perdido lá no Éden foi retomado no Gólgota. Aleluia. Glória a Deus. É um entendimento profundo, é um entendimento que diz, pode dar o sangue na canela, mas eu não nego, porque isso é a verdade, é a essência. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, versículo 14, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas ele disse também que o espiritual discerne bem tudo. O discernimento não é um QI elevado, é uma disposição espiritual. Sem o entendimento de Cristo, a Bíblia é apenas uma literatura. Mas com o crente, a Bíblia é a voz de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 17, ele disse, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso coração. Paulo chama essa faculdade de olhos do coração. É o discernimento que permite ao crente saber qual seja a esperança da sua vocação. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, o que é que ele diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Paulo está dizendo assim, use aquilo que Jesus já fez. Ele trouxe entendimento da essência verdadeira do Deus Todo-Poderoso. Portanto, use ela, não use o intelecto, não use o QI, use o entendimento espiritual, a fé, a crença daquilo que nós temos de realidade na nossa vida. Então, a renovação da mente é esse processo prático de exercer o entendimento. É a faculdade que permite ao cristão ser moldado por Cristo e não mais pelo mundo. Mas em terceiro lugar, a gente vê o propósito desse discernimento. O propósito é conhecer o verdadeiro. João é enfático. O entendimento nos foi dado para um propósito específico, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Eu quero pedir a compreensão dos nossos internautas, telespectadores. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos e nós temos que administrar o tempo. Mas eu agradeço a todos que estiveram conosco e convido para que amanhã, quarta-feira, com a graça de Deus, você esteja outra vez conosco para ouvir a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas nós vamos encerrar o nosso programa nesses instantes finais, ouvindo outra vez o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. E até amanhã, um forte abraço virtual. Deus abençoe a você e toda a sua família, hoje e sempre. Amém. The sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise.
the sweet light in his eyes shall enhance those awaiting. And we shall behold him then face to face. You know this, sing it with us. We shall behold him. We shall behold him face to face in all of his glory. We shall behold him. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord. The angels will sound the shouts of his coming. The sleeping shall rise.